Olá, meus amigos, Leonardo Torres na área e hoje iremos tratar de um tema que para muitos é o calcanhar de Aquiles dentro aqui do direito administrativo. Qual que é o tema? Atos administrativos. E eu já começo a aula, a explanação com uma pergunta. Você sabe a diferença entre atos administrativos e atos da administração? Não! Então, na aula de hoje, iremos responder a essa pergunta, iremos verificar as diferenças entre os atos administrativos e os atos da administração. Expressões parecidíssimas, muita gente confunde, beleza? Só que antes de tudo, lógico, vamos aqui aos protocolos iniciais, começando aqui com a frase do dia. Hoje eu preparei uma frase aqui do saudoso Steve Jobs. Vamos lá! Tenha coragem de seguir o que o seu coração e a sua intuição dizem. Ele já sabe o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário, saudoso Steve Jobs. Vamos lá, redes sociais, cadê você? Redes sociais, tem Instagram, tem e-mail, tem site, tem YouTube e também vamos aqui ao momento Merchan, aqui os meus livros, publicados pela editora Juspodium, ambos na coleção Leis Especiais para Concursos, Lei de Acesso à Informação e também a lei que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Em ambos os livros eu comento as respectivas leis e também lá eu comento questões, bem bacana, tá? E ambas as obras vocês encontram aqui pelo site da Juspodium, a preços acessíveis, a preços populares. Legal. Vamos lá, gente, ó. Vocês sabem que a administração pública fala através de um ato administrativo. E o ato administrativo, ele está para o Poder Executivo, que é o expert em administração pública, como a lei está para o Poder o quê? Legislativo e também como a sentença está para o Poder Judiciário. Beleza? Professor, podemos afirmar então que somente o Poder Executivo praticará um ato administrativo? Lógico que não. O Poder Executivo, ele irá editá-los, irá praticá-los como atividade fim, já que ele administra como atividade típica. Legal. Só que os demais poderes, o Legislativo e o Judiciário, também quando administrarem atipicamente, o farão através de atos administrativos. Legal? Só que na aula de hoje, o que eu quero com vocês? Eu quero diferenciar os atos administrativos dos atos da administração. Muita gente confunde ato administrativo com ato da administração. Nós não podemos confundir. Vamos lá então, vem comigo. Vamos aqui para o nosso slide. Vamos lá, gente. Eu vou começar pelo gênero. O ato da administração, para a doutrina majoritária, caneta, volta para cá. Vamos lá. Os atos da administração, para a doutrina majoritária, para a melhor e maior doutrina, atos da administração necessariamente são aqueles produzidos pelo Poder Executivo. Então, para que seja um ato da administração, necessariamente ele deve ser o quê? Produzido pelo Poder Executivo. Beleza? Legal. Só que nós temos aqui algumas categorias de atos da administração, ó. Os atos políticos são atos da administração. Temos aqui também, colegas, os atos de direito privado, que também são atos da administração. Então, atos políticos, os atos de direito privado, que também são atos da administração. Legal. Temos aqui também os atos materiais, que são atos da administração. Legal. E temos aqui a quarta categoria de atos da administração, que são os atos administrativos, que são aqueles em que a administração pública realmente administra, que exerce aí atividade fim, presta um serviço público, exerce o poder de polícia administrativa, realiza o fomento, intervém na economia. Vamos lá então. Ato político são aqueles atos em que os chefes do Poder Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, manifestam as suas respectivas vontades políticas. O ato político é um exemplo de ato da administração em que o chefe do Poder Executivo manifesta a sua vontade política. Exemplo clássico, sanção presidencial a um projeto de lei é um exemplo clássico de ato político. Legal. Atos de direito privado da administração pública também são exemplos de atos da administração e são aqueles em que o Poder Executivo ele se equipara a particulares. Um ato de direito privado da administração pública são aqueles atos em que os órgãos e entidades do Poder Executivo se equiparam, lógico, guardadas as devidas proporções, se equiparam a particulares. Por exemplo, quando a administração pública atua num contrato de locação onde ela é a locatária,
ela se equipara a qualquer locatária de qualquer bem imóvel, se equipara a qualquer particular, pratica atos de direito privado. Muito bem. Atos materiais são aqueles atos de mera execução, que também são exemplos de atos da administração. Atos materiais são aqueles em que o Poder Executivo e seus agentes, eles simplesmente executam. Nos atos materiais não há nenhum caráter decisório, Exemplo clássico, o servidor de um município realizando a varrição de uma rua, é um exemplo de ato material, não há nenhum caráter decisório, um ato meramente de execução. Legal. E os atos administrativos, que você sabe que são aqueles atos em que a administração pública ela administra, ela interdita, ela autua, exerce o poder de polícia administrativa. São os verdadeiros atos em que a administração pública exercerá a sua atividade que realmente é administrar. Legal. A questão de prova é a seguinte: nós podemos afirmar que todo ato da administração será sempre um ato administrativo? Calma lá, professor. Todo ato da administração será sempre um ato administrativo? Não. Nós temos aqui uma gama de atos da administração que não são considerados atos administrativos. Então, por exemplo, aqui, ó, os atos políticos são atos da administração, os atos de direito privado aí são atos da administração, os atos materiais são atos da administração, só que não são considerados atos administrativos. Legal? Professor, me dê exemplos de atos administrativos. Gente, inúmeros. Um alvará de licença para que você construa é um ato administrativo. Um auto de infração ambiental é um ato administrativo. O ato que o nomeia, é um ato administrativo. A administração pública fala através deles. Legal. Então eu já sei, teacher, que nem todo ato da administração será sempre um ato administrativo. Legal. Agora vamos inverter. Eu poderia afirmar que todo ato administrativo será sempre um ato da administração? Não! Como não, professor? Está louco? Está bêbado? A essa hora? Como que você pode afirmar que nem todo ato administrativo é um ato da administração? Não. Por quê? Para que seja um ato da administração, tem que ser praticado pelo Poder Executivo. Só que nós temos exceções em que os próprios atos administrativos são praticados atipicamente por quem? Pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Judiciário. Ou seja, quando os atos administrativos forem praticados atipicamente pelos poderes Legislativo e pelo Poder Judiciário, teremos aí o exemplo de atos administrativos que não são atos da administração. Eu insisto, porque não partiram do Poder Executivo. Legal? Legal. Professor, isso cai em prova ou você está só enrolando? Não, cai em prova sim, gente. Eu tenho uma questãozinha do CESP que fala exatamente disso, ó. Atos praticados pela administração, valendo-se de suas prerrogativas e regidos por normas de direito público, são exemplos de atos administrativos, não podendo ser classificados, portanto, como atos da administração. Errado por quê? Gente, em regra pelo menos, os atos administrativos são sim exemplos de atos da administração. Nem sempre, só que em regra, os atos administrativos são sim exemplos de atos da administração. E a banca CESP, quando não especifica a regra ou exceção, vai pela regra. Questão, ela é o quê? Incorreta. Tudo bem, gente? Beleza? Paro por aqui então. Beijo no coração e nas próximas postagens eu trarei mais pontos aí dentro do direito administrativo, especificamente em relação aos atos administrativos. E depois que eu finalizar atos administrativos, eu escolherei outros temas para que possamos aí conversar, ok? Um abraço aí, bons estudos, valeu!